Capítulo 15, versículo 11, uma parábola conhecida de Jesus, uma das mais conhecidas, a parábola do filho perdido. Aqui na minha tradução, né, traz esse título. Na maioria das traduções é a parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer uma pessoa que não economiza, né, uma pessoa que gasta muito, é uma pessoa que expande as coisas que vem na sua mão, por isso que está sempre passando por dificuldades. Esse é o sentido da palavra pródigo. Nós vamos trabalhar, né, com esse sentido aqui da palavra perdido, a parábola do filho perdido. A minha tradução diz assim, versículo 11, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas, a parábola do filho perdido. E eu queria destacar aqui algumas coisas, né, lendo esse texto aqui de Lucas. A primeira coisa que eu quero que você pense, que eu relacionei aqui, é que nós temos um pai que nos permite errar. Ninguém aqui está preso, ninguém aqui está amarrado. E quando eu falo de pai, irmãos, eu estou falando para pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo Jesus. Existe um conceito aí no mundo de que todo mundo é filho de Deus, mas a palavra de Deus ela é clara em relação a isso. A palavra de Deus ela nos informa que todos somos criaturas de Deus. Foi o Senhor quem nos criou. Quando nós falamos que somos filhos de Deus, isso, irmãos, fala de relacionamento. Isso fala de intimidade. Nós somos filhos de Deus por causa da nossa experiência com Cristo Jesus. É por causa de Jesus que nós somos gerados na família de Deus. É por causa da fé em Jesus que nós somos introduzidos na família de Deus. É por causa de Jesus, irmãos, que hoje nós podemos adorar ao Senhor, louvar, levantar as nossas mãos, bendizer o seu nome e declarar que de fato nós somos filhos de Deus, que Ele é o nosso Pai, o Pai em quem nós confiamos, o Pai que cuida de nós. Isso fala de relacionamento. Isso não tem nada a ver com religião. Isso fala de relacionamento, intimidade. Assim como o filho é íntimo do Pai, nós também somos íntimos de Deus por causa de Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora, por causa da nossa fé em Jesus, nós somos filhos de Deus e amigos de Deus.
Então, irmãos, eu queria falar desde relacionamento. Mas o fato, irmãos, de nós termos um pai, nós temos também um dever de amar este pai e um dever de obedecê-lo. A palavra de Deus diz que a vontade do pai para nós, que somos igreja, que somos os seus filhos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor quebrou as cadeias, o Senhor quebrou os grilhões do nosso coração, e hoje, irmãos, nós temos na nossa frente todo um caminho a ser trilhado. Até aqui você caminhava sozinho, mas a partir de Jesus você agora nunca mais está sozinho. Agora você tem o Senhor, e você tem a palavra de Deus que é lâmpada para os teus pés, você tem a palavra de Deus que é luz para o teu caminho. Essa palavra do Pai que te dá direção. Deus, através da sua palavra, Ele mostra o seu amor por você. Através da sua palavra, Ele te dá livramentos. Através da sua palavra, Ele faz com que você caminhe por um caminho que te tornará bem-aventurado, feliz. E isso é maravilhoso. Mas, irmãos, o Senhor, como Pai, Ele também nos deixa livres para tomarmos decisões. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos, irmãos, a liberdade em Cristo. Porque se o Filho nos libertar verdadeiramente, seres livres, nós temos a liberdade para dizer não ao pecado, mas também temos a liberdade para ouvir a voz de Deus e fechar o coração. A vontade de Deus é que quando você ouvir a voz de Deus, que você não endureça o coração, mas que você creia que aquela palavra de Deus é uma palavra de amor para te abençoar. É uma palavra de amor para te dar vida, né, para te dar realmente bênçãos, para te tornar uma pessoa bem-aventurada. Aqui no versículo 11 até o versículo 13, na parte A, fala que então Jesus, ele contando a parábola, diz assim: um homem tinha 2 filhos. Então você vê, irmãos, ele não está falando de alguém estranho, alguém que já faz parte da sua família, alguém que é seu filho, alguém que já tem um relacionamento com ele. Compreenda bem isso. E ele fala: o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu o que tinha e foi para uma região distante. E lá, então, ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Então o pai lhe deu a liberdade. Irmãos, o pai sabia que aquela decisão do filho era uma decisão boa para ele? O pai sabia que não. O pai sabia que aquilo ali era um laço que ele estava armando no seu próprio coração contra a sua própria vida. O pai sabia que aquilo não passava de uma ilusão. O pai sabia que ele estava sendo influenciado por alguma coisa que lhe contaram, por alguma informação que lhe trouxeram, por alguma mensagem que lhe falaram de como é as coisas lá fora. Alguma coisa entrou no coração dele que o convenceu de que sair da casa do pai, deixar de ser íntimo do pai, abandonar a proximidade do pai, lhe traria mais felicidade e mais alegria. E aí então ele toma uma decisão no seu coração e ele procura o pai. E ele fala: pai, está muito bom aqui, mas eu creio que eu posso estar muito melhor lá fora. Existe um mundo para eu conquistar. Existem muitas coisas que eu posso desfrutar. Eu posso pegar essa minha herança, eu posso multiplicá-la, eu posso investir. Mas eu quero, a partir de agora, não depender mais do Senhor. Esse é o desejo do coração de todo homem. Desde o Éden, a ambição do homem é não depender de Deus. Adão tinha tudo do bom e do melhor, assim como o filho tinha também. Tudo do bom e do melhor na casa do pai. Mas não estava bom. Não estava bom. A serpente falou: olha, Adão, esse paraíso é maravilhoso, mas se você comer aquele fruto que Deus falou para você não comer, você se tornará igual a ele. Por que você vai desfrutar disso tudo e ficar dependendo dele todo dia, se você pode ser como Deus? E isso entrou no coração da mulher. E posteriormente entrou no coração de Adão, com quem Deus havia feito uma aliança. Ele se tornou uma pessoa assim, levada por aquela ilusão. Ele se rendeu àquela conversa. E a gente já sabe, né, o final da história, o que deu. E o filho pródigo também, ele tomou aquela decisão no seu coração e ele não queria. Até aqui tem sido muito bom, não tem me faltado nada, o meu pai tem cuidado de mim diariamente,
tudo que eu preciso, meu Pai me supre. Mas eu estou convencido de que eu não preciso mais depender do meu Pai, eu quero ser independente. E a gente pensa que essa conversa é conversa de adolescente, é conversa de jovem apenas. Mas, irmãos, trazendo para uma realidade espiritual, esse é o anseio do coração do homem, é viver por conta própria. A gente vê aqui, irmãos, que o pai ele tinha os recursos. Ele não tinha obrigação nenhuma, estava vivo ainda, ele não tinha obrigação de dar herança para ninguém. Mas ele, muito amorosamente, ele permite que o seu filho tenha aquela experiência. É aquela situação que o pai fala, vai, a minha vontade é que você não fosse, mas já que você quer ir, vai quebrar a cara. Mas sabia que ele ia quebrar a cara aqui. Não existe, irmãos, lugar mais seguro do que estar na casa do Pai. Eu não estou falando, irmãos, de uma igreja local apenas, não estou falando disso geograficamente, mas eu quero repetir essa frase falando, não existe lugar mais seguro ou situação mais segura do que ter um relacionamento com o Pai. Depender do Pai diariamente. O Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Ele falou assim, olha, orem assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não pediu para que o Pai lhe desse o pão do ano todo, mas que lhe desse o pão de cada dia, para que você aprendesse a depender do Pai diariamente, para que você pudesse estar na presença do Pai diariamente, falando bem, Deus te abençoe, para que você pudesse abraçá-lo diariamente, para que você pudesse conversar com Ele diariamente. Ele não te dá o pão de uma semana para lhe ver só daqui semana que vem, como alguém que quer se livrar de você, olha, pega aqui para a semana toda, vem aqui só semana que vem me aborrecer, não. Deus, Ele sente prazer em se relacionar conosco. É por isso, irmãos, que Ele nos dá o suficiente para hoje. E Ele quer que você confie nele, amanhã também. E Ele vai te dar o suficiente para amanhã também. E assim será até Jesus voltar. Caminhar com o Senhor diariamente, depender do Senhor diariamente. O pai sabia que o filho não estava fazendo uma boa escolha, mas o deixou partir. O deixou partir. A segunda coisa, queridos, que eu destaquei aqui é que nós, irmãos, longe da casa do Pai, sem um relacionamento com Deus, sem essa amizade com Deus, sem esse espírito de obediência que deve nos conduzir dia a dia na nossa caminhada com o Senhor, nós temos uma autonomia, porém a nossa autonomia sem Deus ela é limitada. E aqui no versículo, na sequência, versículo 13, na parte B, a Bíblia fala, queridos, que houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Versículo 15: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, irmãos, quando ele saiu da casa do pai, ele saiu achando que estava com tudo, foi para uma região distante, desperdiçou toda a sua herança de maneira irresponsável. Ele não investiu, ele não guardou, ele não se preveniu, ele desperdiçou. E aí então as circunstâncias mudaram. A fome atingiu aquela região e ele já não tinha mais recursos. O recurso limitado, a autonomia acabou. O seu sonho de independência caiu por terra. E ele começou então a padecer. Por quê? Porque ele já não tinha mais os recursos para a própria sobrevivência. E passou então a depender de outras pessoas. Aquele rapaz orgulhoso que não queria depender de Deus, ele foi obrigado, queridos, lá fora a se humilhar e aprender a depender das pessoas. Ele não queria depender do próprio pai e passou a depender do favor de estranhos. Ele não queria depender de alguém que o amava. Ele não queria estar perto de alguém que realmente o amava de verdade. E ele lá fora se viu obrigado então a depender do favor de estranhos. Pessoas que não tinham nenhum vínculo com ele, nenhuma afinidade com ele. E ele passou fome, ele passou necessidade. Ele procurou um emprego, a única coisa que ele conseguiu foi um lugar para que ele pudesse tomar conta dos porcos.
E ali ele viu os porcos comendo aquelas vagens de alfarroba, e ele tinha vontade de comer aquilo, mas não, a prioridade era alimentar os animais, e até isso lhe era negado. Ele tinha autonomia enquanto ele tinha dinheiro no bolso. Ele tinha amigos enquanto ele tinha dinheiro no bolso. Ele tinha, queridos, a aprovação das pessoas. Ele tinha o tapinha nas costas. Ele tinha a bajulação das pessoas enquanto ele tinha dinheiro no bolso. Porém, ele viu todos os seus recursos indo embora. E ele ficou numa situação de miséria. Aquele jovem ficou numa situação de miséria. A terceira coisa que eu destaquei aqui é que nós temos um Pai que soberanamente Ele usa as circunstâncias para nos convencer do seu amor e cuidado. Amém? Amém. Você tem um Pai, queridos, que soberanamente Ele usa as circunstâncias. Amém. Para atrair para Ele aqueles que são seus. Glória a Deus. E é isso que a gente vê acontecer aqui na vida desse jovem, do versículo 17 até o versículo 20. A palavra de Deus fala que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi encontrar-se com seu pai. Eu coloquei aqui, irmãos, que não foi o livre-arbítrio que fez o jovem retornar ao lar, e sim a necessidade. Não era o que ele queria, na verdade não eram os seus planos. Ele não foi alegremente de volta para casa, pelo contrário, irmãos, ele foi humilhado pelas circunstâncias. Ele foi derrotado por causa das circunstâncias. Ele estava quebrado, ele estava, irmãos, com seu coração partido. Todos os seus sonhos haviam se desfeito. Ele estava realmente numa situação que ele não tinha para onde correr. Ele não tinha quem buscar. Ele olhava para o lado e ele não encontrava ninguém. Não tinha mais abraço, não tinha mais amigo, não tinha mais convites para a festa, não tinha mais nada. Não tinha ninguém que fizesse alguma coisa por ele. E aí, queridos, por causa das circunstâncias, por causa daquele fundo de poço no qual ele se encontrou, ele lembrou-se de que um dia ele foi alvo do amor de alguém. E ele começou a sentir saudade do amor que um dia era todo dele. Ele começou a sentir, começou a vir na sua mente. E aqui, queridos, eu quando estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando também na ação do Espírito de Deus, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu acredito, irmãos, que essa palavra aqui, quando fala que aquele jovem caiu em si, era justamente, irmãos, um ambiente, um momento em que o Espírito de Deus o estava convencendo do mal que ele fez. Ele estava quebrado, mas ali ele lembrou, né? O Senhor fez com que ele lembrasse que ele tinha uma casa que ele abandonou, ele tinha o amor de um pai que ele desprezou, ele tinha toda uma fazenda que ele desperdiçou. E aí ele ficou pensando, ele já conhecia o pai o suficiente. Irmãos, ele poderia, tirar até mesmo a sua própria vida, mas ele não pensou nessa possibilidade, porque ele conhecia o pai o suficiente para saber que o seu pai era misericordioso. Ele começou a ver como o seu pai tratava os empregados da casa, da fazenda, uma pessoa justa, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. Ele não teve dúvida no seu coração: eu vou para casa. E ele preparou então um discurso: eu falarei para o meu pai: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Eu não quero que o Senhor me chame de filho, o Senhor não precisa mais me reconhecer como teu filho. Eu não quero ter mais parte em nada, porque eu já desperdicei tudo. Mas por favor, me aceita como empregado seu apenas, para que eu possa ter direito a uma boa cama e a um bom prato de comida, porque eu sei que isso os teus empregados têm. Então, irmãos, você vê, ele estava ali numa situação de humilhação. E essa palavra aqui, irmãos, é para que a gente possa refletir sobre ela e ser grato a Deus. Quando eu falei que
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, essa alegria que nós temos no nosso coração, porque temos um relacionamento com Deus, ela precisa ser constante. O louvor precisa estar continuamente nos nossos lábios. Nós precisamos agradecer a Deus. O próprio Senhor Jesus nos orientou desta forma: sejam agradecidos a Deus sempre, em todas as coisas, em todas as situações. Valorize, queridos, essa pessoa que está do seu lado. Valorize a casa que você tem. Seja grato pelos irmãos que Deus te deu. Seja grato, querido, pelos abraços que hoje você tem. Seja agradecido a Deus. Não murmure, não reclame. Não dê as costas a tudo isso. Continue caminhando com o Senhor. O que for suficiente para que você seja uma pessoa abençoada no teu dia a dia, é o teu Deus quem vai suprir. O Deus que move os corações, o Deus que move as pessoas. Irmãos, nós precisamos estar juntos, precisamos estar perto uns dos outros, precisamos valorizar a nossa família, precisamos amar os nossos irmãos. E é isso, irmãos, que vem na minha mente quando eu medito numa palavra como essa. A quarta coisa que eu pensei aqui é que nós temos um Pai que nos vê quando ninguém se importa. É isso que o texto revela para nós. Nós temos um Pai que nos vê quando ninguém se importa conosco. Lembra aqui o versículo seguinte, a parte B do versículo 20. Diz assim: estando ainda longe. Isso aqui para mim a parte é tão linda, né? Estando ainda longe, seu pai o viu. O pai tinha certeza que ele voltaria. Glória a Deus. O pai não tinha dúvidas que ele voltaria. O pai ficava diariamente olhando lá para o portãozinho, lá no final da fazenda, lá da propriedade. E ele sabia que a qualquer momento o seu filho voltaria. Não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. Ele estava longe. Antes, querido, de você pensar em olhar para Deus, Deus já tinha os seus olhos postos em você. Aquela circunstância que fez com que você corresse para Jesus, que Deus usou aquilo para te atrair para Ele. E quando você correu para Ele, já estava esperando que você corresse. Ele já estava com seus braços abertos para recebê-lo. E Ele já tinha aquilo que você precisava para aquele momento, para que você pudesse então ser uma pessoa verdadeiramente abençoada em Cristo Jesus. O texto fala, queridos, que o pai viu e cheio de compaixão correu para o seu filho. O pai estava mais ansioso do que o filho. Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E eu quero enfatizar nessa noite o amor do pai. O amor incondicional do pai. Jesus estava contando esta parábola, e se ele falasse para aqueles homens: olha que quando o filho voltou, o pai mandou os seus empregados expulsá-lo da fazenda, o pai não quis nem recebê-lo, todos ficariam satisfeitos com essa explicação, porque seria o mais justo. Deus seria perfeitamente justo se ele não perdoasse ninguém. O pai seria perfeitamente justo se ele não perdoasse o seu filho. Ele já havia recebido a sua parte na herança. Ele saiu espontaneamente da presença do pai. Ele deu as costas para tudo que o pai havia feito por ele. Ele foi com liberdade. Agora, problema seu, se vira. É o que qualquer pessoa falaria. Mas aqui, querido, nós vemos a dimensão do amor inexplicável de Deus. O amor incondicional de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que no versículo 21, o filho disse: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele chegou ali, irmãos, naquele lugar, quebrado, moído, ferido. Mas o pai já estava esperando. O pai correu para ele, o pai o abraçou, o pai o viu de longe, o pai o beijou. O pai estava contente, estava alegre. Nós temos um pai, queridos, que nos vê quando ninguém se importa. O pai se importava todos os dias. O pai esperava diariamente. E por último, queridos, eu destaquei aqui que nós temos um pai que nos ama de maneira incondicional. Incondicionalmente. O amor de Deus, irmãos, ele não é como o nosso amor. Nós exigimos muito das pessoas para que nós possamos amá-los. As pessoas precisam corresponder às nossas expectativas. As pessoas, elas precisam fazer aquilo que nós aprovamos. As pessoas precisam
ter um comportamento que esteja de acordo com aquilo que nós entendemos que deve ser. E nós colocamos um monte de condições e gostamos mais de um do que de outros. Mas aqui, irmãos, esse texto ele fala do amor incondicional do Pai. O filho veio com o discurso pronto, ele queria se humilhar, ele queria pedir perdão, ele queria pedir um emprego, eu não faço questão, eu sei que eu não mereço ser chamado teu filho, mas me dá um prato de comida, me dá um lugarzinho para me ficar e me trata como empregado como um seu. Mas o pai não deu nem atenção para o discurso dele. Glória a Deus. Versículo 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos, ele nem deu atenção para aquele discurso que ele fez, né? Fora de cogitação. Como o pai dissesse assim: olha, eu não vou nem discutir com você sobre isso, porque uma vez que você é meu filho, você vai ser sempre meu filho, não importa quantas burradas você tenha feito na vida, não importa quantas cabeçadas você tenha feito, tenha dado na vida, você já comeu literalmente o pão que o diabo amassou lá fora, você já pagou um preço por causa da tua arrogância, por causa da tua desobediência, por querer viver por conta própria. Você já pagou um preço por causa disso, você já sofreu. Você está vindo para casa cheio de marcas, cheio de cicatrizes, né? Você já está trazendo no seu coração. Não é fácil para você voltar humilhado do jeito que você está voltando, encarar todo mundo, enfrentar todo mundo novamente. Você já está pagando por isso, mas eu não quero nem saber disso. Olha o que o pai fala. O pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém. Glória a Deus. O amor, queridos, ele não requer motivos. O amor, ele não exige explicações. O amor do Pai é aquele que vem de encontro às nossas necessidades. O amor do Pai, queridos, é o amor do abraço, é o amor do perdão, é o amor da restauração, é o amor da festa, é o amor da alegria. Esse é o amor do Pai. Você tem tudo isso, é seu agora. Você não precisa fazer nenhuma experiência lá fora. Continua caminhando com o Senhor. Está difícil, mas o Senhor é contigo. Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria contigo todos os dias. Continua confiando no Senhor e deixe que o Senhor ele te surpreenda todos os dias com o seu cuidado, com o seu amor, nos detalhes. Você saber que, Senhor, olha, o Senhor é comigo. Aquela paz que o mundo não conhece, irmão, nós temos à nossa disposição. Aquela alegria que o mundo não pode nos oferecer, nós temos ela em Cristo Jesus. Nós temos tudo isso, irmãos. E então, que possamos valorizar tudo isso. O amor que o Pai tem pelos seus é um amor incondicional. O amor que o Pai tem pelos seus, ele é incondicional. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você agradeça pelo privilégio que você tem de ser filho de Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que de fato somos filhos de Deus. Você sabe que você é do Senhor. Você sabe que o Senhor ele é Deus. Você sabe que você é filho. Você sabe que você não está sozinho. E que você possa então no teu coração se encher de gratidão. Eu quero concluir, irmãos, que é com esse pensamento, com essa meditação, com esta reflexão. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto é que havia um novilho ali preparado, quando a gente fala de perdão, fala de restauração, fala de uma nova oportunidade, isso sempre envolve o sacrifício. Eu fiquei pensando naquele bezerro, naquele novilho gordo, cevado, que estava ali preso. Meu Deus, não foi ele que desobedeceu, não foi ele que saiu de casa, o bichinho não tinha nada a ver com a situação, mas a primeira coisa que o pai faz, manda matar o bezerro gordo, porque hoje vai ter churrasco aqui, hoje vai ter festa, hoje vai ter dança aqui na minha casa. Irmãos, esse sacrifício do novilho me lembra o sacrifício de Jesus por nós. Só existe perdão aqui neste lugar, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só existe restauração aqui neste lugar,
Você pode sair daqui, irmãos, com o teu relacionamento com Deus renovado. Você pode sair daqui se comprometendo de ser mais íntimo do Senhor, de amar mais o Senhor, reclamar menos e bendizer mais o nome do Senhor. Valorizar as coisas que o Pai tem feito por você, valorizar aquilo que Deus ele tem colocado à tua disposição. E que você possa reconhecer, amados, que é por causa de Jesus que nós temos o abraço do Pai nesta noite. Irmãos, é por causa do Cordeiro de Deus que hoje tem festa aqui. É por causa do Cordeiro de Deus que hoje há restauração neste lugar. É por causa do Cordeiro de Deus que hoje há alegria. É porque Jesus morreu e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, o Senhor ele vem com o seu perdão mais uma vez. O Senhor ele vem com o seu amor mais uma vez. E não pensem, irmãos, que estar longe da casa do Pai, essa parábola aqui ela é muito usada quando a pessoa ela se afasta de alguma instituição religiosa. Não, irmãos, tem muitas pessoas dentro das igrejas que já saíram da presença do Pai, que já deram o seu grito de independência, continuam frequentando os cultos, mas continuam agora, optaram por viver por conta própria. Já não ouvem mais a voz de Deus, já não buscam mais a direção de Deus, já procuram tomar as suas decisões segundo os seus próprios corações, segundo os seus próprios interesses. E a palavra de Deus para você nessa noite, que eles voltem enquanto é tempo. Não espere, irmãos, que as circunstâncias ela quebrem você. Volte para Jesus. Volte para Jesus, você que nunca se desviou da igreja. Volte para Jesus se você não tem ouvido a voz de Deus e se você não tem pautado a sua vida pela palavra. Irmãos, esta palavra é uma palavra de vida. Essa palavra, irmãos, é um mapa de Deus para o nosso coração. Quando você se deixa conduzir por esta palavra, irmãos, você é bem-aventurado em todas as coisas. Você é bem-aventurado. Onde você coloca a mão, Deus te abençoa. Porque você não coloca a mão por conta própria, mas você coloca a mão sendo guiado e dirigido por Deus. Você quando toma uma decisão é porque Deus ele já confirmou no seu coração. É porque Deus já abriu a tua mente, o teu entendimento. É porque Deus já usou outras pessoas para trazer clareza, para trazer direção de Deus para a sua vida naquelas decisões. Irmãos, a gente sofre porque a gente é obstinado de coração. E se você não tem ouvido a voz de Deus, se você sente que você não é íntimo mais do Senhor, você já não louva como você louvava, você já não ora como você orava, você já não se empolga mais com a palavra como você se empolgava, você já não pensa mais no teu irmão como você pensava, você já não valoriza as bênçãos de Deus como você valorizava. Irmãos, volta para casa hoje. Volta para casa hoje. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus continua esvaindo da cruz. O sangue de Jesus continua nos lavando e nos purificando. E nós precisamos disso diariamente. Nós precisamos do sangue de Jesus uma única vez para sermos perdoados e salvos. E precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida diariamente, nos restaurando, nos curando, nos limpando para que a gente possa ter intimidade com Deus. Não existe lugar melhor para estar do que na casa do Pai, do que na presença de Deus, do que caminhar em intimidade com Ele. Busque a Deus. Busque ao Senhor, busque enquanto você pode achar. Busque a Deus enquanto Ele está falando contigo. Busque a Deus enquanto Ele está perto. Ele não está longe, Ele está pertinho de você. Busque a Deus enquanto você pode ouvir a voz dEle de maneira audível. Busque ao Senhor. Esse é o tempo, esse é o momento. E creia, que essa parábola ela foi contada não é por acaso. O Senhor Jesus ele sabia que 2000 anos depois nós estaremos aqui meditando nessa palavra, e nós estaremos aqui refletindo nas coisas do nosso coração, e que a gente possa se arrepender nessa noite de ter caminhado tão longe de Deus, de estar nos arriscando tanto, nos afastando tanto daquilo que é a nossa segurança, daquilo que é a nossa fonte de vida, daquilo que realmente é a nossa vitória completa sobre tudo aquilo que quer nos embaraçar e nos destruir. Ouça a voz de Deus enquanto Deus ele fala contigo. Amém, queridos? Música de pé, vamos orar, falar com Deus.